A filha do barão, sem um tostão, escolheu um simples andarilho. E só depois descobriu que o homem de poncho rasgado tinha mais gado que o pai dela já sonhou. A cerca da estância dos Albuquerque, antes firme e orgulhosa, agora se arrastava pelo chão. Os paus podres e as farpas secas. O galpão que um dia guardou fartura estava quase vazio, ecoando o silêncio da bolsa do barão. Helena, a prenda de 19 anos, não se deixava abater. Mesmo com o vestido surrado e as mãos calejadas de tanto ordenhar a única vaca magra que lhes restava, mantinha o queixo erguido. A beleza dela não sumia com a falta de luxo, mas sim brilhava mais forte em sua altivez. A vergonha do declínio da família era um peso no peito, uma pontada constante, mas ela se recusava a se curvar. Casar por puro interesse? Jamais. Preferia ver a estância virar pó a vender seu coração por um punhado de moedas. Naquela tarde, o céu, antes azul, virou um cinzento pesado, e logo uma tempestade violenta despencou sobre a estância. O vento uivava como alma penada. A chuva batia nas poucas janelas que ainda tinham vidro. Helena, que tentava remendar uma sela velha na cozinha, estremeceu com o barulho, o coração apertado pela solidão e o medo. De repente, umas batidas fortes na porta, quase abafadas pelo temporal. Quem seria nessa ventania? Com a apreensão misturada à curiosidade, ela abriu. Ali, parado sob a chuva que escorria do poncho rasgado e pesado, estava um homem, alto, de ombros largos, com olhos que pareciam ter visto a vastidão do pampa e o cansaço do mundo. Pediu pouso, a voz grave, quase um sussurro no meio do vendaval. Helena, apesar do susto e da desconfiança natural, lembrou-se da educação que a mãe, já falecida, tanto prezara. A compaixão, mais forte que qualquer receio, a fez acenar para que ele entrasse. Ele se apresentou como Zeca Lemos, um andarilho. Seus 30 anos pareciam carregar mais, talvez pelas marcas da vida na estrada. Helena o conduziu à sala, onde a lareira, alimentada com lenha escassa, mal aquecia o ambiente. Enquanto ele tirava o poncho molhado, ela notou a simplicidade de suas roupas, a pele curtida pelo sol e pelo vento, os cabelos escuros caindo sobre a testa. Aquela imagem, tão diferente dos homens ricos e empoados que seu pai ainda sonhava em apresentar, a fez sentir um misto de vergonha e uma estranha curiosidade. A estância estava em ruínas e a ameaça de perder tudo era constante, um nó na garganta. Mas a ideia de se entregar a um casamento sem amor, a um homem que não a visse de verdade, era ainda mais assustadora. Zeca, por sua vez, observava Helena com uma intensidade disfarçada. A postura dela, a forma como se movia com uma elegância que a miséria não conseguia apagar, a dignidade com que o tratava, mesmo ele sendo um simples forasteiro. Era exatamente isso que ele buscava. Havia anos, cansado das bajulações e dos interesses escondidos por trás de sorrisos falsos, ele viajava pelo pampa, disfarçado, para ver a verdade das pessoas. Seu grande medo era nunca ser amado pelo que era, apenas pelo que tinha. Aquela prenda, com seu olhar firme e suas mãos que sabiam o trabalho pesado da lida, era diferente. Ela o via como um homem, não como uma carteira cheia de ouro. E isso para Zeca valia mais que qualquer fortuna. Helena, com o pouco que tinha, preparou uma refeição simples, mas com o coração. Umas brasas para esquentar a água para o mate, um pedaço de pão velho e um pouco de charque que restava. Serviu-o com uma gentileza que parecia um luxo, um gesto de rainha para um mendigo. Zeca não tirava os olhos dela, impressionado com cada movimento, cada palavra suave. A dignidade dela contrastava fortemente com a pobreza do lugar, criando uma aura quase irreal. Foi então que o barão de Albuquerque, pai de Helena, entrou na sala, arrastando os chinelos, o rosto marcado pela derrota e pelo orgulho ferido. Vendo o andarilho ali,
comendo à sua mesa, o barão não escondeu o desprezo em sua voz. Que temos aqui? Um convidado inesperado para o nosso banquete farto? Ele ironizou, a voz carregada de amargura e sarcasmo. Um peão sem eira nem beira. Cuidado, filha, para não se misturar com essa gente. Não sabe o que ele esconde debaixo desse poncho rasgado? Helena sentiu o rosto queimar de vergonha pela grosseria do pai, as palavras pesando como pedras. Zeca, contudo, apenas a olhou, um brilho de compreensão e algo mais em seus olhos profundos. O barão, em sua cegueira e soberba, não sabia que aquele homem de poncho molhado e rasgado tinha mais gado do que ele jamais sonhou em toda a sua vida. E que, por trás daquele disfarce simples, batia um coração que já começava a se prender ao dela. O pampa ainda chorava a tempestade da noite, molhado e cinzento, enquanto um sol tímido tentava furar as nuvens sem grande sucesso. Helena, já de pé desde cedo, preparava o mate amargo na cozinha, o cheiro forte da erva se espalhando pelo ambiente. Zeca Lemos apareceu na porta, o poncho agora seco e dobrado no braço, os olhos profundos pousados nela. Aquele olhar parecia varrer a alma, e Helena sentiu um arrepio, uma sensação estranha que não conseguia decifrar. Ele pigarreou, a voz grave e calma. Senhorita Helena, começou ele, agradeço muito o pouso e a comida. Não sou de ficar de braços cruzados quando há trabalho por fazer. Sou peão, acostumado à lida do campo. Se o barão permitir, posso ajudar por aqui, em troca de um rancho e um prato de comida. Helena sentiu o coração apertar. A oferta era uma bênção disfarçada, uma ajuda que eles tanto precisavam na estância em ruínas. Mas a ideia de ter um forasteiro, um simples peão, a seu lado na miséria, trazia um misto de alívio e uma ponta de vergonha. Ela observou Zeca, os olhos atentos, a postura firme, e sentiu uma estranha confiança, como se aquele homem, por mais simples que parecesse, pudesse trazer alguma esperança para aquele chão desolado. Antes que pudesse responder, o barão de Albuquerque surgiu, atraído pelo cheiro do mate. Ele escutou a proposta de Zeca com a testa franzida, o orgulho ferido em cada linha do rosto. Aceitar a ajuda de um andarilho era admitir sua própria derrota, sua falência. Mas a estância estava aos pedaços, as cercas caindo, e cada par de mãos era um luxo que eles não podiam recusar. Com um suspiro pesado, mais para si do que para os outros, ele assentiu. Pois bem, rapaz. Se quer se sujar com a nossa miséria, que seja, mas não pense que isso lhe dá direito a mais do que o estrito necessário. Zeca apenas curvou a cabeça em sinal de respeito, mas um brilho quase imperceptível passou por seus olhos. Enquanto se virava para ir buscar as ferramentas para consertar a cerca, sua mente viajou. Ele, Zeca Lemos, estancieiro de terras que se perdiam no horizonte, com gado que não cabia na conta, estava ali, disfarçado. Cansado das prendas que só viam seu nome e sua fortuna, dos pais que ofereciam as filhas como um negócio, ele queria encontrar alguém que o visse de verdade. Alguém que não se importasse com o tamanho de sua estância, mas com o tamanho de seu coração. E Helena, mesmo com a vergonha estampada no rosto pela situação da família, o havia tratado com uma dignidade que ele não encontrava em bailes e festas luxuosas. Ela tinha olhos que viam além do poncho rasgado, que enxergavam o homem, não a imagem. A mentira pesava, sim, como um fardo. Mas a cada olhar dela, a cada gesto de gentileza, a cada vez que via a força daquela prenda em meio à ruína, Zeca sentia que o risco valia a pena. Ele poderia, com uma única canetada, salvar aquela estância da falência e tirar o barão da pindaíba. Mas não era isso que ele buscava. Ele queria que ela o escolhesse quando ele era ninguém, um simples peão sem rumo. Era a única forma de saber se o amor era real, se era por ele mesmo.
E por ora ele continuaria a observar, a trabalhar, a esconder a verdade sob o disfarce simples de um homem do Pampa. Zeca, o andarilho, que agora era peão na estância, se integrou à rotina pesada como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. O sol mal despontava e ele já estava de pé, arrumando a velha carroça, consertando uma porteira caída ou cuidando dos poucos animais que restavam. Helena, mesmo acostumada à lida desde que o luxo partira, sentia um alívio silencioso com a presença dele. Não era só a força em cada braço, mas a calma que ele trazia ao ambiente como uma brisa mansa em dias de calor. Ela o ensinava os cantos da propriedade, os trechos da cerca que desabavam mais rápido, a pequena horta que mal dava o sustento. Caminhavam lado a lado, o silêncio entre eles por vezes confortável, por vezes pesado de perguntas não ditas. Zeca ouvia com atenção, os olhos castanhos fixos no horizonte ou, por um segundo a mais, nas mãos calejadas dela. Helena sentia o peso daquele olhar, uma curiosidade que a fazia prender a respiração. De vez em quando, ele soltava um conselho, uma ideia simples para melhorar a lida. E Helena se surpreendia. Um peão comum não teria aquele conhecimento, aquela visão para além do trabalho braçal. Ele não mandava, não impunha, apenas sugeria, com um respeito que a desarmava e a fazia questionar quem ele realmente era. O barão, contudo, continuava distante, preso em seu orgulho ferido. Falava com Zeca apenas o necessário, com um tom seco, como quem se dirige a um serviçal que não merece mais que isso. «Peão, arrume aquilo! Peão, cuide disso!» dizia ele, sem sequer olhar nos olhos do homem. Helena sentia a grosseria do pai como uma farpa na alma, mas Zeca apenas assentia, a compostura inabalável, como se as palavras do barão não o atingissem de verdade. Essa calma, essa dignidade que Zeca carregava mesmo sob o desprezo, intrigava Helena mais a cada dia. Ela se pegava observando-o, o jeito como ele laçava um bezerro com uma destreza que parecia nata, a paciência com que lidava com os cavalos, mansos e cansados, as mãos, grandes e fortes, que eram capazes de consertar uma roda quebrada ou segurar uma ferramenta com delicadeza. Não era o que ela esperava de um peão sem rumo. Havia algo mais nos olhos dele, uma inteligência que ia além do trabalho braçal. Um dia, enquanto arrumavam o telhado do galpão, a mão dele esbarrou na dela ao pegarem um mesmo pedaço de madeira. Um toque rápido, quase imperceptível, mas que acendeu um calor estranho no peito de Helena. Ela puxou a mão depressa, o rosto esquentando, e ele apenas a olhou, os olhos escuros sustentando o dela por um segundo a mais do que o necessário. Uma faísca, uma pergunta sem resposta, um tremor que ela tentou esconder. Ainda assim, a vergonha era uma sombra persistente. Ter um homem simples, um andarilho, trabalhando tão perto dela, de sua família, expunha ainda mais a miséria em que viviam. Ela, uma Albuquerque, filha de barão, reduzida a compartilhar o pão e o trabalho com um peão. O orgulho lutava contra a admiração que Zeca começava a despertar. Ela o via gentil com os poucos bichos, atencioso com os agregados, sempre disposto a ajudar. Como era possível que um homem tão simples fosse tão digno? Zeca, por sua vez, desfrutava daquela vida sem luxo, sem falsidades, o sol batendo no rosto, o cheiro de terra molhada, o cansaço bom no fim do dia. Mas a mentira pesava em seu coração. Ele via o conflito nos olhos de Helena, a luta entre o que ela foi ensinada a ser e o que seu coração começava a sentir por um homem como ele. Um ninguém. A cada dia, ele se admirava mais daquela prenda, de sua força para enfrentar a ruína, de sua dignidade em meio à escassez, de como ela o tratava com respeito, sem ares de superioridade, mesmo que ele fosse apenas um peão. Ele queria que ela o visse de verdade, que o amasse por quem ele era e não pelo que seu nome representava.
E por isso ele continuava a esconder sua verdade, a observar, a sentir o pampa e o coração de Helena pulsarem lado a lado sob o olhar atento e disfarçado do estancieiro. O sol dos dias seguintes parecia querer espantar a tristeza da estância, e Zeca, o peão andarilho, se tornou parte inseparável daquele chão. Helena e ele passavam a maior parte do tempo juntos, sob o céu vasto do pampa. Cuidavam dos poucos animais, Helena ensinando os nomes e manias de cada um, Zeca observando com uma atenção que ia além do simples trabalho. Remendavam as cercas caídas, pau por pau, arame por arame. Plantavam as poucas sementes que tinham, esperando que a terra, tão castigada, lhes desse algum alento. A proximidade forçada do trabalho, ombro a ombro, trazia momentos que faziam o coração de Helena bater mais forte. Enquanto ajeitavam uma tábua ou puxavam um arame, as mãos deles por vezes se tocavam. Um roçar leve, elétrico, que durava um segundo a mais, e Helena sentia um calor subir-lhe ao rosto. Ela tentava disfarçar, abaixando a cabeça, mas sabia que os olhos de Zeca estavam ali, pousados nela com uma intensidade que a desarmava. Ele não dizia nada, mas o olhar falava, e Helena sentia a respiração suspensa, um nó na garganta. As conversas, antes restritas aos afazeres, começaram a se aprofundar. Falavam da vida no pampa, das chuvas que vinham e iam, da beleza das coxilhas e da dureza da lida. Zeca, com uma sabedoria que parecia vir de longe, contava histórias simples, mas cheias de um sentido que Helena nunca tinha ouvido antes. Ele falava de liberdade, de dignidade, de como o valor de um homem não estava no que ele possuía, mas no que ele era por dentro. Helena se sentia atraída por essa visão, tão diferente do mundo de aparências e fortunas que seu pai tanto prezava. Ela, por sua vez, compartilhava seus medos, a vergonha do declínio, a angústia de ver a estância de sua família se desfazendo como areia entre os dedos. Zeca ouvia com paciência, os olhos fixos nela, e Helena sentia uma estranha segurança na presença dele, um amparo que nenhum dos homens de sua classe jamais lhe oferecera. Mesmo com a conexão crescente, a barreira social era um muro silencioso entre eles. Helena, filha de barão, mesmo que falido, sempre foi ensinada sobre a hierarquia, sobre a distância que deveria manter dos subalternos. A ideia de sentir algo por um simples peão, um andarilho sem eira nem beira, era algo que a assustava e a envergonhava. Ela tentava se lembrar da posição de sua família, dos costumes da época, mas o coração teimava em desobedecer. Zeca, por sua vez, usava essa barreira como um escudo para sua mentira. Ele sabia que, por ora, a distância social era sua aliada, o véu que mantinha seu segredo a salvo enquanto ele observava e esperava. A rotina da estância, porém, não era só feita de olhares e conversas. A sombra das dívidas do barão se alongava a cada dia. De vez em quando, um cavaleiro chegava à estância, sempre com ares de importância e um olhar de superioridade. Eram cobradores, intermediários ou mesmo vizinhos ricos que vinham conversar sobre as terras. O barão os recebia no galpão, a voz baixa e tensa, e Helena, por mais que tentasse não ouvir, captava fragmentos das conversas. "Senhor barão, o prazo está se esgotando. O coronel Braga está impaciente. As terras não valem mais tanto assim." Cada palavra era uma facada, aprofundando sua angústia, a certeza de que a catástrofe estava iminente. Ela via o desespero nos olhos do pai, que tentava manter a pose, mas que estava visivelmente encurralado. E em meio a tudo isso, os olhos de Zeca, discretos mas atentos, pareciam captar cada nuance, cada preocupação que se desenhava no rosto de Helena. Ele via a tormenta que a cercava e o desejo de protegê-la, de revelar sua verdade. Crescia em seu peito, mas a hora, ele sabia, ainda não era a certa.
Os dias se estendiam sob o sol do pampa, e Zeca, o peão que chegara com a tempestade, provava ser mais do que apenas um par de braços fortes. Havia uma inteligência em seus movimentos, uma calma em seu olhar que destoava de um simples andarilho. Um dia, um dos poucos bezerros da estância amanheceu com a respiração ofegante, os olhos vidrados à beira da morte. O barão, já acostumado à desgraça, apenas balbuciou sobre a perda inevitável. Mas Zeca não se conformou. Ele se ajoelhou ao lado do animal, observando-o com atenção, tocando-o com mãos firmes. Com ervas que colheu nos arredores e uma habilidade que surpreendeu a todos, ele preparou um chá amargo, forçando o bezerro a engolir. Helena o observava, fascinada. Em poucas horas, o bezerro, que parecia perdido, começou a mostrar sinais de melhora, respirando com mais facilidade, a vida retornando aos seus olhos. Helena sentiu um nó se desfazer no peito. Era um talento incomum, uma sabedoria que não se aprendia apenas na lida. Aquela pequena vitória, em meio a tantas perdas, acendeu uma chama de esperança. Ela se via cada vez mais impressionada com a resiliência de Zeca. Ele não se abatia com o trabalho pesado, com o sol a pino ou com a arrogância do barão, que ainda o tratava com descaso. Zeca apenas fazia o que precisava ser feito, com uma dignidade que parecia intocável. A prenda dos Albuquerque, que sempre foi ensinada a ver o mundo através das lentes do status e da fortuna, começava a questionar seus próprios preconceitos. Como era possível que um homem tão simples, sem posses, pudesse carregar tanta força e tanta bondade? A forma como ele lidava com os animais, com a terra, com as poucas pessoas que ainda moravam na estância, era de um respeito que ela raramente via nos homens ricos que frequentavam sua vida antes da falência. Zeca não precisava de títulos para mostrar seu valor. Ele o demonstrava em cada gesto, em cada palavra ponderada. Para Zeca, cada olhar de admiração de Helena era um alívio para o peso de sua mentira. Ele via a autenticidade dela, a luta entre a educação que recebera e o coração que começava a enxergar além das aparências. Ele se via cada vez mais apaixonado por aquela força discreta, por aquela dignidade que resistia à miséria. Seu medo de ser amado apenas pelo dinheiro diminuía à medida que Helena se conectava com o peão, com o homem por trás do poncho rasgado. Era um amor que nascia da verdade que ela via nele e não da fortuna que ele escondia. Mas a mentira, por mais que trouxesse a ele a certeza de ser amado pelo que era, começava a pesar em sua consciência. Ele a via aflita com as dívidas do pai, com o futuro incerto, e sentia a urgência de agir. Queria protegê-la, queria salvá-la daquele sofrimento. Mas e se, ao revelar sua fortuna, ele destruísse tudo o que havia construído? E se ela o visse como o salvador financeiro e não como o homem que a admirava? Era um dilema que o atormentava. Ele queria que ela o escolhesse livremente, por amor, e não por necessidade. E por isso, Zeca Lemos continuava a ser apenas o peão Zeca Lemos, observando, amando em segredo e esperando o momento certo para desvelar a verdade que guardava em seu coração. O sol já escorregava para trás das coxilhas, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, quando o barulho de cascos de cavalo quebrou a quietude da estância. Não era o som apressado de um cobrador qualquer, nem a chegada mansa de um peão vizinho. Era um tropel pesado, arrogante, que fazia a terra tremer. Helena, que estava recolhendo a roupa do varal, sentiu um frio na espinha. Um grupo de homens a cavalo se aproximava da casa grande, e à frente deles, montado num alazão imponente, vinha o coronel Hermínio Braga. Ele era um homem grande, de porte largo e rosto vermelho, com um bigode farto que parecia esconder um sorriso eterno de superioridade. Seus olhos, pequenos e escuros, varriam a estância com um ar de posse, como se tudo já lhe pertencesse.
Atrás dele, seus capangas, homens hardos e silenciosos, seguravam as rédeas de seus cavalos, prontos para qualquer ordem. A simples presença de Braga era como uma nuvem escura que cobria o pouco de luz que ainda restava na estância. O barão de Albuquerque, alertado pelo barulho, apareceu na porta, ajeitando as roupas amassadas, tentando manter a pose que já não tinha. Mas seus ombros caídos e o tremor em suas mãos entregavam o medo. Coronel Braga desmontou do cavalo com lentidão estudada, os olhos fixos em Helena por um segundo a mais do que o decoro permitia. Um olhar pesado, lascivo, que a fez sentir a pele arrepiar. Ela recuou um passo, instintivamente, os braços cruzados sobre o peito, como se quisesse se proteger de algo que ainda não havia sido dito. Braga, com um sorriso que não chegava aos olhos, estendeu a mão ao barão. "Senhor barão, vejo que a estância está. E, como sempre, vim tratar daquelas nossas pendências, sabe? As dívidas não param de crescer como capim no pampa." Sua voz era grave, arrastada, cheia de um tom que fazia o estômago de Helena embrulhar. O barão, pálido, o convidou para entrar. Helena, com o coração batendo forte, tentou se esquivar, mas a mãe sempre lhe ensinara que a prenda da casa deveria estar presente. Com a cabeça erguida, ela seguiu os homens até a sala, onde o coronel se sentou como se fosse o dono do lugar, lançando mais um de seus olhares demorados para ela. Helena sentiu o peso daquele olhar, a sensação de ser uma mercadoria, um objeto em exposição. A conversa começou sobre gado, sobre terras, sobre os prazos vencidos. O barão tentava se justificar, as palavras tropeçando em sua própria vergonha. Braga ouvia com impaciência, balançando a cabeça de vez em quando, um ar de tédio no rosto. De repente, ele se virou para o barão, a voz mais baixa, mas com uma autoridade que calou o ambiente. "Ora, barão, sabemos que a situação está feia, mas eu, Hermínio Braga, sou um homem de soluções. Tenho uma proposta que pode resolver todos os seus problemas de uma vez só. Uma proposta que envolve a sua prenda." Helena sentiu o sangue gelar nas veias. A respiração lhe faltou. Aquelas palavras, ditas com ares de generosidade, eram uma sentença. Ela sabia o que significava. Seu pai, endividado até a alma, estava prestes a negociar o futuro dela. O barão, com o rosto vermelho de vergonha e desespero, tentou balbuciar algo, mas Braga o cortou com um gesto da mão. "Pense bem, barão. É um bom negócio. Suas dívidas quitadas e sua filha, bem casada, comigo." O sorriso do coronel era largo, predador. Helena, embora horrorizada, manteve a compostura, o queixo firme, os olhos faiscando de raiva contida. Lá fora, perto do galpão, Zeca Lemos estava consertando uma cerca. Ele ouvia os cavalos, o burburinho estranho na casa grande. Não era a voz do barão, nem a de Helena. Era uma voz grave, alta, cheia de si. Curioso e com uma pontada de desconfiança, ele se aproximou devagar, escondendo-se atrás de um arbusto de sarandi. De lá, ele viu o carro do coronel Braga e seus capangas, e então ouviu os fragmentos da conversa. A voz de Braga, as palavras sobre dívidas e, por fim, a menção a Helena. Uma fúria silenciosa começou a borbulhar dentro de Zeca. Ele apertou a ferramenta na mão, os nós dos dedos brancos. A imagem de Helena, tão digna e forte, sendo tratada como um bem a ser negociado, fez seu sangue ferver. A brutalidade de Braga, os olhares lascivos, a covardia do barão que estava prestes a entregar a própria filha para salvar seu orgulho e sua estância em ruínas. Zeca sentiu o peso de seu segredo apertar seu peito. A mentira que ele contava para proteger seu coração agora parecia uma prisão para Helena. Ele a via vulnerável, cercada por homens que só enxergavam o interesse. A urgência de revelar sua verdadeira identidade, de agir, crescia como um fogo selvagem em sua alma.
Mas ainda não era o momento, ele sabia. Precisava esperar, observar, e a cada segundo a tensão em seu peito se tornava mais forte, mais insuportável. O ar na sala da estância ainda pesava com as palavras do coronel Braga. Helena sentia a indignação lhe queimar as entranhas, mais forte que a vergonha ou o medo. Assim que o coronel e seus homens se retiraram, deixando para trás o rastro de sua arrogância, ela se virou para o pai, os olhos faiscando. "Pai, eu não vou me casar com aquele homem." A voz dela saiu firme, apesar do tremor nas mãos. "Minha dignidade não está à venda para pagar as suas dívidas. Prefiro viver na miséria, comer pão seco e dormir no chão, a ser entregue como um pedaço de terra a um bruto como o coronel Braga." O barão de Albuquerque, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, tentou argumentar. "Filha, não seja tola. É a nossa salvação. Você não entende a situação em que estamos. As dívidas, a vergonha, o nome de nossa família." Ele andava de um lado para o outro, os ombros curvados pelo peso da ruína. "O que mais podemos fazer? Ele é um homem poderoso, com ligações até com os imperiais. Ninguém vai nos ajudar." Helena sentiu um gosto amargo na boca. E o que vale o nome de uma família se o coração de sua filha é esmagado por ele? "Não, pai. Eu me recuso. Não posso me entregar a um homem que me olha como se eu fosse um objeto, que negocia meu futuro como se eu fosse um animal. A estância pode estar em ruínas, mas minha alma não está." Ela sabia que suas palavras eram um desafio, mas a ideia de viver sob o jugo de Braga era mais aterrorizante do que qualquer pobreza. Lá fora, a pouca luz do fim de tarde se esvaía. Zeca Lemos, que tinha escutado fragmentos da conversa de dentro da casa, sentia o coração apertar no peito. A fúria que sentia pelo coronel Braga era imensa, e o desejo de intervir, de proteger Helena, quase o sufocava. Ele poderia ter se revelado ali mesmo, ter jogado sua fortuna na cara de Braga e salvado a prenda de seu destino cruel. Mas um medo antigo o freava. Se ele se mostrasse agora, em um momento de desespero dela, Helena o veria como um salvador, um mero instrumento para resolver seus problemas, e não por quem ele era. Ele temia que ela o escolhesse pela segurança, pelo dinheiro, e não pelo homem que se apaixonara por sua força e sua dignidade. Zeca queria que a escolha dela fosse livre, nascida do coração, não da necessidade. Queria que ela o visse como o homem que a respeitava, que a admirava, mesmo sob o poncho rasgado de peão. A mentira, que antes era uma busca por autenticidade, agora se tornava um fardo pesado, um segredo que o impedia de agir. Ele precisava que ela o escolhesse por amor genuíno, e não pela facilidade que sua fortuna poderia trazer. A instabilidade do Pampa Gaúcho, com a guerra dos farrapos se arrastando por anos, só piorava a situação do barão. As terras desvalorizadas, os caminhos perigosos, a presença de homens como o coronel Braga que, aproveitando-se do caos, acumulavam poder e influência. Os caramurus, como eram chamados os imperiais, e os farrapos, os revolucionários, travavam uma batalha sem fim, e no meio, gente como o barão, com suas terras na fronteira do conflito, se via espremido, obrigado a ceder a quem detinha o poder momentâneo. Essa guerra, que para muitos era apenas um ruído distante, para a família Albuquerque e para outros estancieiros falidos, era a própria ruína, o pano de fundo para a ganância de homens como Braga. Helena sentia tudo isso. A guerra não era só notícia, era a razão pela qual seu pai perdia tudo, a razão pela qual um homem como Braga se sentia no direito de dispor de sua vida. Mas, mesmo diante daquele cenário desolador, ela não se dobraria. A luta contra o pai, contra o coronel, contra o próprio destino, apenas fortalecia a chama de sua resistência. E Zeca, observando de longe, compreendia que a batalha de Helena era mais do que contra as dívidas.
Era uma batalha pela liberdade de sua própria alma. E ele, o estancieiro disfarçado de peão, faria de tudo para que ela vencesse, à sua maneira e no tempo certo. O barão de Albuquerque, com os olhos fundos de desespero e o rosto pálido pela vergonha, não sabia mais o que fazer. A recusa de Helena em se casar com o coronel Braga havia sido um golpe forte, mas ele não tinha outras alternativas. As dívidas apertavam, a estância se desfazia e o nome da família, antes tão grandioso, agora parecia um peso nas costas. Ele se aproximou da filha, as mãos trêmulas, a voz em um tom lamurioso que Helena nunca tinha ouvido antes. "Minha filha, por favor", suplicou ele, quase como um mendigo. "Pense na família, pense no nosso nome. O que dirão? Seremos a chacota do Pampa. Não há outra saída. O coronel Braga é a nossa única chance. É um sacrifício, sim, eu sei, mas um sacrifício necessário para salvar o que resta de nós." Os olhos do barão se encheram de lágrimas, não de tristeza pela filha, mas de pena de si mesmo, de sua própria ruína. Ele parecia menor, curvado sob o peso de sua fraqueza, um homem patético em sua incapacidade de resolver os próprios problemas. Helena sentiu o estômago embrulhar. A fraqueza do pai, sua súplica vazia de amor, apenas a fazia sentir mais nojo da situação. Como ele podia pedir que ela entregasse sua vida, seu corpo, seu coração, por um nome que já não tinha valor? O orgulho do pai, antes tão altivo, agora era apenas um eco distante, substituído por um desespero que a sufocava. Ela o amava, sim, mas não podia se deixar ser a moeda de troca para a salvação de algo que já estava perdido. Enquanto a angústia de Helena se espalhava pelos cômodos da estância lá fora, Zeca Lemos trabalhava em silêncio, consertando uma cerca distante. Ele via a aflição nos olhos da prenda, sentia a tensão no ar. A mentira que contava, que o disfarçava de peão sem rumo, pesava em seu peito como uma pedra. Ele sabia que poderia resolver tudo. Com uma palavra, com um documento, ele poderia afastar o coronel Braga, salvar a estância e a honra de Helena. Mas o medo o impedia. O medo de ser visto como um mero salvador, um homem rico que comprava a noiva, e não como o homem que a amava. Seus pensamentos voavam para as estâncias que ele possuía, para o gado que se estendia por léguas, para a vida de luxo que ele havia deixado para trás. Ele não queria que Helena o amasse por isso, queria que ela o amasse por quem ele era, pelo Zeca Lemos de poncho rasgado que a ajudava na lida, que a olhava com respeito e admiração. A angústia lhe apertava o peito. Ele queria protegê-la, mas precisava que a decisão dela fosse sincera, pura, nascida do coração. Ele sabia que a escolha final precisava ser de Helena, uma escolha que não fosse ditada pela fortuna ou pela desgraça. Helena, por sua vez, sentia-se cada vez mais encurralada, desiludida com as opções que a vida lhe impunha. Seu pai, outrora um barão forte, agora era um homem fraco, disposto a vendê-la. O coronel Braga, um bruto que a olhava como um objeto. E então havia Zeca, o peão andarilho, que com sua simplicidade e dignidade se destacava em meio àquela miséria de sentimentos. Ela o observava enquanto ele trabalhava, as mãos fortes e hábeis, o olhar sempre atento, mas respeitoso. Não havia nele a arrogância de Braga nem a fraqueza do pai. Havia uma força silenciosa, uma bondade que se mostrava nos pequenos gestos. Um dia, enquanto ele ajudava a empurrar a carroça que atolara na lama, o suor escorria pelo seu rosto. Mas um sorriso leve, quase imperceptível, surgiu quando a carroça finalmente se moveu. Helena viu aquilo, e um lampejo de esperança, uma admiração profunda acendeu em seu coração. Zeca, o peão, era o único homem que a tratava com dignidade, que a enxergava como uma pessoa, não como uma moeda. Ele não tinha nada, mas parecia ter tudo: coragem, bondade, um coração nobre.
Ela se pegou comparando-o com os homens de sua classe, e a diferença era gritante. O desespero se misturava a uma nova e estranha sensação, uma admiração que aos poucos se transformava em algo mais, algo proibido e doce. O andarilho, com seu poncho rasgado, começava a se tornar o único porto seguro no meio da tempestade que se abatia sobre a vida de Helena. O silêncio pesado da noite, que antes só trazia os uivos do vento e os lamentos da estância, foi quebrado de repente. Gritos rudes, o relinchar assustado dos poucos cavalos no galpão e o som de algo se quebrando na cerca velha. Helena, que tentava dormir inquieta, sentiu o coração saltar no peito. Bandoleiros, homens rudes, aproveitadores da guerra que devastava o Pampa, sempre à espreita para roubar o pouco que restava. O temor lhe gelou as veias. O barão de Albuquerque, alertado pelo barulho, surgiu na sala, pálido, os olhos arregalados de pânico. «Bandoleiros, estamos perdidos, não há nada a fazer», balbuciava ele, paralisado pelo medo, incapaz de qualquer reação. Mas antes que o desespero tomasse conta de Helena, Zeca Lemos apareceu, vindo sabe-se lá de onde, a camisa amarrotada e um facão na mão. Não havia nele o menor sinal de pânico, apenas uma calma impressionante, uma decisão que surpreendeu a todos. «Senhor barão, leve a senhorita Helena para dentro, atrás da mesa mais forte», ordenou Zeca, a voz firme de comando, que não condizia com um simples peão. Ele não pediu, ele mandou, e o barão em seu torpor obedeceu. Helena, no entanto, não conseguiu se afastar. Havia algo na postura de Zeca, na forma como ele se preparava para enfrentar o perigo que aprendia. Lá fora, os bandoleiros já estavam perto da casa. Homens sujos, com armas em punho, falando alto, prontos para levar o que quisessem. Zeca agiu sem hesitar. Ele se moveu com uma destreza que Helena jamais imaginaria. Sem um segundo de dúvida, ele usou a mesa como escudo, dando ordens rápidas aos agregados que, assustados, tentavam se proteger. Ele sabia exatamente o que fazer, como se tivesse nascido para aquilo. Sua inteligência e sua coragem eram como um farol no meio da escuridão. Helena, ao lado dele, sentia o cheiro forte de terra e suor, misturado ao cheiro metálico do medo. Zeca a empurrou para trás da mesa, protegendo-a com o próprio corpo enquanto os bandoleiros tentavam arrombar a porta. Os olhos dele, que antes a observavam com carinho disfarçado, agora brilhavam com uma fúria contida, uma determinação de ferro. Ele não era apenas um peão. Ele era um guerreiro. Quando um dos homens conseguiu entrar pela janela, Zeca se lançou sobre ele com a velocidade de um raio, o facão brilhando. A luta foi rápida e brutal. Helena sentiu o coração na garganta, a respiração suspensa, o mundo girando. Ela viu a força dele, a habilidade com que desarmou o invasor e o jogou para fora. Não era a força bruta de um animal, mas a destreza calculada de alguém que sabia lutar, que conhecia a guerra. Zeca olhou para ela por um instante, um olhar intenso que durou um segundo a mais, e Helena viu ali não apenas o peão, mas o homem que a protegia com a vida. A barreira social, por um momento, desmoronou. Não importava se ele era um andarilho, um estancieiro ou um general. Naquele instante, ele era o homem mais corajoso que ela já havia conhecido. Juntos, lado a lado, eles repeliram os bandoleiros. Zeca, com sua liderança inesperada, conseguiu organizar os poucos homens da estância, usando o que tinham para afastar os invasores. Helena, com as mãos trêmulas, mas a mente atenta, ajudava como podia, alcançando objetos, fechando portas, seguindo as ordens silenciosas que ele lhe dava com o olhar. Ela testemunhou a bravura dele, a inteligência em cada movimento, a forma como ele parecia ler a mente dos bandoleiros. A imagem de um peão, sem eira nem beira, se desfez em sua mente, substituída pela de um homem nobre, forte, capaz de tudo.
Quando os gritos cessaram e o tropel dos cavalos dos bandoleiros se afastou na noite, um silêncio diferente pairou sobre a estância. Um silêncio de alívio, mas também de uma nova compreensão. Helena olhou para Zeca, que respirava fundo, o rosto sujo, mas os olhos ainda vigilantes. A confiança entre eles, antes apenas um fio tênue, havia sido forjada ali, no calor da batalha, sob a ameaça da morte. Ela sentiu que, ao lado daquele homem, mesmo em meio à ruína, ela estava segura. E uma nova emoção, forte e inegável, começou a crescer em seu peito, uma admiração que transcendia qualquer preconceito e status social. O silêncio que se seguiu ao afastamento dos bandoleiros não era o mesmo de antes. Havia um novo ar na estância, pesado de alívio e de algo mais, algo que Helena não sabia nomear. Zeca Lemos, ofegante, mas com o olhar ainda firme, conferia os danos. Foi quando Helena notou o corte no braço dele, um arranhão feio que sangrava um pouco fruto da luta. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou, o coração apertado de preocupação. "Está ferido, Zeca", disse ela, a voz mais suave do que esperava. "Venha, vamos cuidar disso." Ele apenas assentiu, os olhos escuros encontrando os dela por um segundo a mais do que o necessário. Havia gratidão e uma profundidade naquele olhar que a fez prender a respiração. Helena o conduziu à cozinha, onde a luz fraca de uma lamparina tremeluzia. Com mãos ligeiramente trêmulas, pegou um pano limpo e um pouco de água fresca. Enquanto limpava a ferida, seus dedos roçaram a pele dele e um calor elétrico se espalhou por seu braço. Zeca não recuou, apenas observou os movimentos dela. A proximidade desconfortável, quase íntima, fazendo o ar rarear entre eles. Ela sentiu o cheiro de suor e terra, o cheiro dele, e uma estranha onda de proteção a invadiu. Aquele homem, um simples peão, havia se arriscado para protegê-los. Terminado o curativo improvisado, eles se sentaram perto da lareira, onde as últimas brasas teimavam em morrer. O barão havia se recolhido, ainda em choque. Apenas eles dois estavam ali, o silêncio preenchido por uma nova cumplicidade. Eu não sei como agradecer, Zeca." Helena começou, a voz baixa. "Você foi muito corajoso, salvou a nós e o pouco que restava." Zeca a olhou e um sorriso triste se desenhou em seus lábios. "Não precisa agradecer, senhorita Helena. Era o que precisava ser feito. Não consigo ver a injustiça e ficar parado." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nas chamas. "A vida no Pampa ensina a lutar, mas também ensina que nem tudo se resolve com a força. Às vezes, o maior valor está em quem a gente é, não no que a gente tem." Helena sentiu um arrepio. As palavras dele eram simples, mas carregadas de um sentido que a tocava profundamente. "E o que você busca, Zeca? Você fala de uma forma que não é de um simples peão." Ele suspirou, e a voz dele se tornou mais grave, como um segredo sussurrado. "Busco a verdade, senhorita Helena. Cansado de um mundo onde as pessoas só veem o nome, a fortuna. Quero ser visto pelo que sou, não pelo que possuo. Quero encontrar um lugar, uma pessoa que me valorize por dentro." Ele não revelou sua riqueza, mas revelou a essência de sua busca. A dor de seu medo. Helena o ouvia, os olhos marejados. Aquelas palavras ressoavam em seu próprio coração. "Eu entendo", ela confessou, a voz embargada. "Sinto a vergonha do declínio da minha família, mas me recuso a ser vendida. Minha dignidade é tudo o que me resta, Zeca. E prefiro perdê-la na miséria a entregá-la a um homem que não me vê como gente." Naquele momento, sob a luz fraca da lamparina, Helena viu Zeca não apenas como o peão de poncho rasgado. Ela viu um homem de princípios, de uma coragem que não vinha do dinheiro, mas da alma. Um homem com um coração grande, que buscava a verdade e a dignidade, assim como ela. A simplicidade dele, que antes era uma barreira, agora era um espelho para sua própria alma.
A imagem do barão, fraco e orgulhoso, e a do coronel Braga, bruto e interesseiro, se desvaneceram. No lugar, a figura de Zeca se agigantava. Zeca, por sua vez, sentiu que a barreira entre eles diminuía a cada palavra dela. Ela o estava vendo, de verdade. Seu coração batia forte. Um misto de alívio e uma dor crescente. A mentira, que antes o protegia, agora se tornava um peso insuportável. Como poderia continuar a esconder a verdade de uma mulher que o via com tanta clareza? Ele queria abraçá-la, confessar tudo, mas o medo de estragar a pureza daquele momento, daquele olhar humano, ainda o impedia. Ele sabia que a conexão que estava nascendo entre eles era rara e precisava ser preservada, custasse o que custasse, até o momento certo de desvelar tudo. O sol da manhã, depois de tantos dias cinzentos e de tempestade, espreguiçava-se preguiçosamente sobre as coxilhas, aquecendo a terra molhada da estância. Helena, aproveitando a trégua, estava sentada perto do riacho que cortava a propriedade, remendando uma bainha de facão, uma das poucas peças que ainda não havia se desfeito. O som suave da água correndo e o canto dos pássaros eram um bálsamo para a alma. Tão castigada pelos últimos acontecimentos. De repente, uma sombra se projetou sobre ela. Zeca Lemos se aproximava, vindo do campo, o chapéu de palha na mão, o rosto marcado pelo sol e por algo mais, uma preocupação velada. Ele se sentou perto dela, a uma distância respeitosa, mas a proximidade já fazia o coração de Helena bater um pouco mais forte. Ele não disse nada, apenas observou a água. Depois ela, com aquele olhar profundo que parecia ler seus pensamentos. Helena sentiu o calor subir ao rosto e prendeu a respiração, concentrando-se na costura, mas ciente de cada movimento dele. O silêncio entre eles não era incômodo. Era cheio de coisas não ditas, uma melodia própria que só os dois pareciam ouvir. Zeca, então, começou a cantarolar baixinho, uma melodia gaúcha antiga, daquelas que falam de amor e de saudade do Pampa. A voz dele era grave, um pouco rouca, e a canção, simples e triste, tocou Helena no fundo da alma. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo a beleza daquele momento, tão raro e precioso em meio à miséria. Quando ele parou, o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, carregado de uma ternura inesperada. Helena sentiu uma necessidade imensa de falar, de compartilhar o peso que carregava. Sem olhar para ele, a voz quase um sussurro, ela começou. É estranho, Zeca. A vida nos ensina a planejar, a seguir regras, a sonhar com um futuro. E, de repente, tudo desmorona. Meu pai, ele quer que eu me case com o coronel Braga para pagar as dívidas, para salvar o nome da família. Ela sentiu os olhos de Zeca pousados nela e uma coragem nova a invadiu. Eu não posso, Zeca, não posso me entregar a um homem que me olha como se eu fosse um pedaço de gado, um bem a ser trocado. Minha mãe me ensinou que o amor vem antes de tudo, que o coração não se vende. Mas o mundo parece não entender isso. Uma lágrima teimosa escorreu pelo seu rosto e ela a enxugou rapidamente, envergonhada. Eu não o amo, Zeca, e a ideia de viver ao lado dele, de ser dele, me sufoca mais do que a própria miséria. Ela buscava nele, sem saber, um conforto, uma compreensão que não encontrava em mais ninguém. Zeca ouvia cada palavra dela e sentia a angústia dela como se fosse sua. O coração dele se apertava no peito, um misto de fúria por Braga e uma dor imensa por vê-la sofrer. Ele queria protegê-la, queria dizer que a tiraria daquele inferno com uma única palavra. Mas o medo de que, ao revelar sua fortuna agora, ele estragasse tudo. Ele havia se abrindo para ele, o peão andarilho, confiando-lhe seus medos mais profundos. Era por esse Zeca que ela estava começando a sentir algo, e não pelo estancieiro rico. A pureza dos sentimentos que Helena estava desenvolvendo por ele era tudo o que Zeca buscava.
Ele não queria que ela o escolhesse por alívio, por necessidade, por gratidão pela salvação financeira. Ele queria ser a escolha dela, o homem que ela amava por quem ele era, por sua dignidade, por sua coragem, por seu olhar. A mentira, que antes era um escudo, agora era uma barreira cruel que o impedia de agir, de confessar tudo. Ele se debatia internamente, a luta entre o desejo de protegê-la a todo custo e a necessidade de que o amor dela fosse verdadeiro, livre de qualquer interesse. Ele a olhou, os olhos intensos e cheios de uma emoção contida. Aprenda que luta pela sua dignidade, pela sua verdade. Vale mais que qualquer riqueza. Senhorita Helena, disse ele, a voz grave e cheia de uma admiração que a fez prender a respiração. O coração não se engana, e o que é verdadeiro ninguém pode comprar. Helena o olhou, e naqueles olhos profundos ela viu um apoio, uma força que a fez sentir menos sozinha. Ela não sabia quem ele era de verdade, de onde vinha, mas sabia que ao lado daquele homem, seu coração encontrava um jardim secreto, um refúgio em meio à desgraça. E naquele momento, a confusão do casamento arranjado, a brutalidade de Braga, tudo parecia um pouco menos pesado, um pouco mais fácil de suportar, apenas por ter Zeca ali, com seu olhar atento e sua canção triste. O Pampa, com sua imensidão e seus segredos, parecia sussurrar para Helena uma verdade que seu coração já conhecia, mas que sua mente teimava em negar. Nos dias que se seguiram, enquanto trabalhava ao lado de Zeca, sentindo a força silenciosa dele, a gentileza em cada gesto, a inteligência que brilhava em seus olhos, Helena percebeu. Havia se apaixonado pelo andarilho. Era um amor inesperado, nascido da admiração pela sua força, pela sua dignidade inabalável e pela autenticidade que ele carregava, tão diferente do mundo de interesse e brutalidade que a cercava. A culpa a feria. Como podia uma filha de barão, mesmo que falido, nutrir sentimentos por um peão sem eira nem beira? A sociedade, os costumes da época, a posição de sua família, tudo gritava contra aquela paixão. A confusão era um nó em seu peito, mas a verdade de seus sentimentos era mais forte que qualquer preconceito. Ela o amava por quem ele era, por como ele a via e por como ele a fazia sentir. Zeca era o único homem que a tratava com respeito, que a enxergava de verdade, não como uma moeda de troca ou um enfeite. Ainda em meio a essa turbulência de sentimentos, o barão de Albuquerque, com o rosto mais pálido e os olhos mais fundos que nunca, convocou Helena. A voz dele era um sussurro de desespero. Minha filha, não há mais como adiar. O coronel Braga não vai esperar. Ele quer uma resposta. O anúncio do seu noivado será no próximo fandango. Não temos saída. É a nossa única chance. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. O prazo estava selado. O anúncio público, a vergonha final, a entrega de sua alma a um homem que detestava. O desespero a invadiu, um frio na barriga que a fez tremer. Mas, junto com o desespero, uma chama de rebeldia acendeu em seu peito. Não, ela não se entregaria. Preferia fugir para o Pampa, viver como uma agregada em qualquer rancho, a se casar com o coronel Braga. A ideia de passar o resto de seus dias ao lado daquele bruto era mais assustadora do que a própria morte. Ela estava desolada, sim, mas sua determinação era um aço. À noite, a angústia era tanta que Helena não conseguia dormir. O vento uivava lá fora, ecoando o tormento em sua alma. Ela se levantou, caminhando pela casa, e encontrou Zeca sentado perto da lareira, os olhos fixos nas brasas. Ele parecia um guardião silencioso, sempre presente. A visão dele, ali, em meio à escuridão e ao seu próprio desespero, a puxou como um ímã. Ela se sentou perto dele, o corpo tremendo de frio e de emoção. Zeca, começou ela, a voz quase inaudível. Eu não posso me casar com o coronel Braga. Prefiro
Prefiro morrer a me entregar a ele. Eu pensei em fugir. Para qualquer lugar, longe daqui. A confissão, quase um plano, escapou de seus lábios antes que pudesse se conter. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas e de uma esperança desesperada. Buscava apoio, uma palavra, um sinal de que não estava sozinha. Zeca a ouvia, o coração apertado. Ele viu a profundidade do desespero dela, o pânico em seus olhos, o risco real que ela corria. Aquela mulher, tão digna e forte, estava à beira do abismo. O tempo para a verdade, para o seu segredo, estava se esgotando. Ele sabia que não poderia mais esperar. A mentira, que antes o protegia, agora era uma barreira cruel que o impedia de salvá-la de um destino terrível. Ele queria que ela o escolhesse livremente, por amor, mas a vida não esperaria por seus medos. O olhar de Helena era um grito silencioso de socorro. E Zeca, o estancieiro disfarçado de peão, sabia que precisava agir. Aquele era o momento. A decisão estava tomada. Ele a protegeria, custasse o que custasse. A estância dos Albuquerque, que antes só conhecia o cheiro de mofo e tristeza, agora tentava se vestir para um fandango. Mas não era um fandango de alegria, e sim de desgraça. Os agregados, com os rostos marcados pela apreensão, penduravam alguns panos coloridos e ajeitavam a mesa que seria usada para a pequena celebração. Uma melodia triste, de um violão desafinado, tentava abafar o silêncio pesado que pairava sobre tudo. Helena se sentia como uma prenda em um velório, não em um noivado. Cada movimento para se arrumar era um peso. Cada fita amarrada no cabelo, um laço em sua alma. O vestido simples que sua mãe havia costurado para uma festa de menos importância, agora era sua mortalha, o tecido apertando o peito, sufocando a respiração. Ela se olhou no espelho rachado, o rosto pálido, os olhos grandes e cheios de uma tristeza profunda, mas também de uma chama de revolta. Estava pronta para resistir, para gritar, para fazer um escândalo público, mesmo que isso significasse a ruína completa de sua família. Não importava. Sua dignidade valia mais que o nome dos Albuquerque, mais que qualquer terra ou fortuna. A ideia de pertencer ao Coronel Braga, de ser sua esposa, fazia seu corpo inteiro tremer de asco. Um tropel pesado, o som de risadas rudes e vozes altas, rompeu a falsa paz da estância. O coronel Hermínio Braga havia chegado. Ele vinha montado em seu cavalo, imponente, com um séquito de capangas que pareciam sombras maciças atrás dele. O sorriso largo no rosto do coronel era de pura vitória, os olhos brilhando com a certeza de quem toma posse do que é seu. Ele se apeou do animal com uma lentidão estudada, ajeitando o bigode farto, sentindo-se o dono do mundo e, principalmente, o dono do destino de Helena. O barão de Albuquerque, com o rosto mais pálido que a cera de vela, correu para recebê-lo, tentando exibir uma cordialidade que não sentia. Os dois homens se cumprimentaram com um aperto de mãos forte, e o coronel lançou um olhar para a porta da casa, onde Helena estava parada, o coração batendo descompassado. Os olhos dele, pequenos e escuros, varriam Helena de cima a baixo, como se ela fosse um objeto que ele finalmente havia adquirido. Ora, ora, a mais linda prenda do Pampa. Preparada para a festa, senhorita Helena, disse ele, a voz arrastada, cheia de uma autoridade que a fez sentir um arrepio de repulsa. Ele se aproximou dela com a ousadia de quem não tem limites. Helena sentiu o cheiro forte de charuto e suor, e um nó se formou em sua garganta. Ele estendeu a mão para ela, e Helena por um momento pensou em recusar, em virar o rosto. Mas o pai, com um olhar suplicante e desesperado, fez um movimento quase imperceptível para que ela cedesse. Com a mão fria, Helena tocou os dedos grossos do coronel, sentindo um calafrio. Ele apertou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário. Um toque possessivo, um lembrete silencioso de que ela já era dele. Helena sentia o asco subir-lhe a garganta,
mas manteve o queixo erguido, os olhos firmes, recusando-se a ceder 1 centímetro de sua dignidade. Ela não seria quebrada. O fandango começaria em breve, e com ele o anúncio de sua desgraça, mas ela não se entregaria sem lutar. Seus olhos desesperados varreram o pequeno pátio, buscando um apoio, uma esperança. Foi então que ela o viu. Zeca Lemos estava ali, parado perto do galpão, disfarçado entre os poucos agregados, o poncho escuro cobrindo seus ombros. Seus olhos encontraram os de Zeca, que a observava de um canto, silencioso, mas com uma intensidade que parecia queimar. No olhar dele, Helena viu uma promessa, um entendimento e uma decisão que a fez sentir um arrepio, um calor estranho no peito. Zeca apertou os lábios, a mandíbula tensa, e Helena soube. Ele estava ali, e ele faria algo. O estancieiro disfarçado de peão havia tomado sua decisão. Aquele era o momento. O fandango se arrastava, um lamento de violão e gaita que não conseguia esconder a tristeza que pairava sobre a estância. As poucas pessoas presentes, agregados e vizinhos mais próximos, moviam-se com ares de quem participa de um velório disfarçado. Helena, sentada ao lado do pai, sentia o coração apertar no peito, cada batida um aviso do que estava por vir. O coronel Hermínio Braga, com seu sorriso largo e predatório, já se postava no centro do salão improvisado, os olhos fixos nela como um lobo faminto. O barão de Albuquerque, pálido e curvado, pigarreou, as mãos trêmulas ao levantar a taça. Era o momento. O anúncio de sua desgraça, a venda de sua filha, estava prestes a ser feito. Helena fechou os olhos, pronta para o pior, o corpo tenso, a respiração suspensa. Foi então que um movimento na entrada do salão chamou a atenção. Zeca Lemos, o peão andarilho, não estava mais disfarçado entre os demais. Ele caminhava com uma postura diferente, um andar firme e decidido, que fez o murmúrio da gente cessar. Helena abriu os olhos e o viu. Ele não era mais o peão simples que ela conhecera. Havia uma força em seus ombros, uma autoridade em seu olhar que a fez prender a respiração. Zeca se aproximou, sem desviar o olhar do coronel Braga, e parou bem à frente de Helena e do barão, como um muro de proteção. O coronel Braga, com a taça de vinho na mão, franziu a testa, irritado com a interrupção. Ora, peão, o que significa essa ousadia? Volte para o seu lugar. Mas Zeca não se moveu. Seus olhos, antes profundos e gentis, agora brilhavam com uma determinação de aço, uma autoridade que calou a todos. Ele não era apenas um peão, ele era um homem de comando. Com licença, coronel Braga. A voz de Zeca soou grave e firme, preenchendo o salão. Não era a voz de um andarilho, mas a de alguém que estava acostumado a dar ordens e ser obedecido. Creio que há um engano aqui. Esta prenda, a senhorita Helena, não está prometida a ninguém, e menos ainda será moeda de troca para as dívidas de um homem. O barão de Albuquerque, boquiaberto, derrubou a taça no chão, o vinho se espalhando como sangue. O coronel Braga, vermelho de raiva, tentou avançar, mas o olhar de Zeca o deteve. E quem é você para falar assim, peão insolente? Rosnou Braga, o rosto contorcido. Zeca sorriu, um sorriso frio e sem alegria. Meu nome é Zeca Lemos, mas não sou apenas um peão sem eira nem beira, coronel. Sou o estancieiro José Carlos Lemos, dono das terras que se estendem para lá do Cerro da Pimenta, com mais gado do que o senhor jamais sonhou em toda a sua vida. Um burburinho de choque percorreu o salão. Os olhos de Helena se arregalaram. Estancieiro? Ele, o peão de poncho rasgado? Uma mistura de alívio e uma pontada de mágoa pela mentira a atingiram como um raio. O barão, pálido como um defunto, gaguejava, sem conseguir articular uma palavra. Zeca tirou de dentro de seu gibão, que antes parecia tão simples, um envelope de couro.
De lá, tirou papéis com selos e assinaturas, documentos que provavam suas palavras. Ele os jogou na mesa, diante dos olhos arregalados do barão e do coronel Braga. Aqui estão as provas, minhas terras, meu gado, meu nome. Não sou um aventureiro nem um peão sem rumo. Sou um homem de posses e de palavra. Então Zeca se virou e seus olhos encontraram os de Helena. A intensidade de seu olhar a fez tremer, uma mistura de medo e um fascínio que a dominou. Ele deu um passo em sua direção, a proximidade fazendo-o prender a respiração. Senhorita Helena, a voz dele era agora mais suave, mas ainda carregada de uma força que a controlava. Eu a observei. Eu vi sua dignidade mesmo na miséria, sua força em meio à vergonha. Eu a vi me tratar com respeito quando eu era apenas um andarilho, um ninguém. Não a quero por suas terras, nem pelo nome de seu pai. Quero-a porque seu coração me escolheu, porque você me viu quando ninguém mais via. Ele se ajoelhou ali, na frente de todos, diante do barão chocado e do coronel furioso. Prenda Helena de Albuquerque, eu a peço em casamento. Não para salvar o nome de seu pai, nem para resgatar esta estância falida. Eu a peço em casamento porque eu a amo. Porque você me ensinou que o valor de um homem não está no que ele tem, mas no que ele é. O coronel Braga explodiu em fúria, os olhos injetados de sangue. Isso é uma farsa, uma armação. Essa mulher é minha. Ela me foi prometida. Mas a voz de Zeca, embora calma, carregava o peso de uma ameaça velada. Ela não é sua, coronel, e nunca será. A escolha dela é a única que importa. E ela me escolheu quando eu não tinha nada. Agora, desafie isso, se tiver coragem. Helena sentiu um turbilhão de emoções. A mágoa pela mentira, o alívio de ser salva do coronel, mas, acima de tudo, a força daquele amor que a enxergou em sua essência. O olhar de Zeca, fixo nela, a chamava. E ela sabia que, naquele momento, seu destino estava em suas próprias mãos. Coronel Hermínio Braga, com o rosto vermelho de raiva e os olhos injetados de fúria, não conseguia aceitar o que ouvia. Mentira! Tudo uma farsa! Esse peão insolente está inventando tudo para roubar o que é meu! Ele avançou, a mão estendida para Helena, como se ela fosse um animal a ser arrastado. Mas Zeca se interpôs, um muro firme entre eles, o olhar gélido fixo no coronel. Recue, Braga. A senhorita Helena não é sua propriedade, e nunca será. A voz de Zeca era calma, mas carregava uma ameaça velada que fez o coronel parar. O senhor, que se diz homem de respeito, não passa de um explorador. Oprime os fracos. Tira vantagem da miséria e pensa que pode comprar a dignidade das pessoas com sua fortuna suja. Mas há coisas que o dinheiro não compra, coronel. A honra de uma mulher e o amor verdadeiro. O barão de Albuquerque, que até então estava paralisado, começou a balbuciar. Zeca, estancieiro, mas por que a mentira, rapaz? Por que esse engano? A confusão em seu rosto era evidente, dividido entre a raiva pela farsa e o alívio imenso de ver Helena livre das garras de Braga. Helena, ainda processando a avalanche de revelações, sentia uma mistura de alívio e uma pontada de mágoa. O coração batia descompassado no peito, uma tempestade de emoções. Zeca, o peão andarilho, era, na verdade, um estancieiro rico. A imagem se desfez e se refez em sua mente. O alívio de não ser entregue a Braga era imenso, um peso que se esvaía, mas a mentira a feria. Ela olhou para Zeca, os olhos marejados, a voz embargada. Por que, Zeca? Por que essa mentira? Por que me enganou? Zeca virou-se para ela, o olhar cheio de uma sinceridade que a desarmou. Ele estendeu a mão, mas não a tocou, respeitando o espaço e a dor dela. Perdoe-me, prenda Helena. Essa mentira foi meu escudo. Cansado das prendas que só viam minha fortuna, dos pais que ofereciam as filhas como um negócio, eu temia, mais do que tudo, nunca ser amado por quem eu sou. Queria encontrar alguém que me visse além do gado e das terras, alguém que me escolhesse quando eu era ninguém.
E você, Helena, você me tratou com dignidade, me viu como homem, mesmo com meu poncho rasgado. Eu precisava saber que seu coração me escolhia por mim e não pela minha riqueza. A cada dia, essa mentira pesava mais, mas o medo de estragar o que nascia entre nós era maior. A voz dele era um sussurro, cheia de vulnerabilidade, revelando a dor de seu próprio coração. Helena o ouvia, as palavras dele penetrando em sua alma. Ela viu a verdade em seus olhos, a dor e o medo que ele carregava. Naquele momento, a mágoa pela mentira diminuiu, ofuscada pela profundidade de seu gesto, pela coragem de sua busca. Ele não queria uma noiva comprada, mas uma mulher que o amasse. E ela o amou. Não pelo gado, nem pelas terras que se estendiam além do horizonte, mas pelo homem que se ajoelhara diante dela como um peão, que a defendeu como um leão e que confessou seu amor com a alma aberta. Ela deu um passo à frente, o coração transbordando. Levantou a mão e tocou o rosto dele, um carinho suave que parecia selar um destino. Zeca Lemos, disse ela, a voz firme e cheia de uma nova certeza. Eu o escolhi. Escolhi o andarilho de poncho rasgado que me tratou com respeito, que me viu como mulher, que me defendeu. Não é sua fortuna que me importa, mas o seu coração. Você é o homem mais digno e corajoso que conheci. E sim, eu aceito seu pedido de casamento. Um alívio imenso inundou o salão, enquanto o coronel Braga soltava um grunhido de fúria e derrota. O barão, com um suspiro que parecia tirar todo o peso de seus ombros, finalmente sorriu. O amor, afinal, havia vencido a arrogância e a miséria. O coronel Hermínio Braga, com a face ainda contorcida de fúria e humilhação, tentou proferir mais ameaças, mas suas palavras se perderam no ar pesado. A revelação da verdadeira identidade de Zeca Lemos, o estancieiro poderoso, e a escolha firme de Helena haviam desarmado sua arrogância. O barão de Albuquerque, que há pouco estava entre o choque e o alívio, encontrou uma nova postura. O peso da dívida e da vergonha, que o impedia de reagir, agora era substituído pela certeza de uma solução e, mais importante, pela visão da dignidade de sua filha. Zeca, com um olhar que não admitia contestação, mas sem qualquer tom de ostentação, se dirigiu ao coronel Braga. Suas dívidas com o barão coronel serão quitadas por mim, não por obrigação, mas para que esta estância e esta família possam recomeçar em paz. E para que o senhor aprenda que nem tudo se compra com intimidação e brutalidade. A voz de Zeca era calma, mas a autoridade que emanava dele fez com que Braga, sem o apoio da situação e com a fortuna de Zeca pairando sobre ele, recuasse, os olhos faiscando de raiva contida, mas impotente. Sem uma palavra, o coronel e seus capangas deram as costas, o tropel de seus cavalos se afastando na noite, levando consigo o rastro de sua derrota. O barão de Albuquerque, após um longo suspiro, aproximou-se de Zeca e Helena. Seus olhos, antes tão cheios de orgulho ferido e preconceito, agora estavam marejados. Meu rapaz, disse ele, a voz embargada, eu fui um tolo. Cego pelo orgulho e pela miséria, não vi o homem digno que você era, nem a força de minha filha. Perdoem-me. Helena, ao ver a genuína contrição do pai, sentiu o último resquício de mágoa se dissipar. Zeca apenas assentiu, um gesto de compreensão, pois sabia que o caminho do barão até aquele reconhecimento havia sido longo e doloroso. A estância, que testemunhara a falência e a desgraça, agora seria o palco de um novo começo. Em um dia de sol brando, com o pampa em festa e o cheiro de flor de laranjeira no ar, Helena e Zeca se casaram. Não foi um fandango grandioso, mas uma celebração simples, cheia de amor e esperança. Helena, com um vestido branco costurado pelas mãos de agregadas, sentia o coração transbordar de uma felicidade que jamais imaginou. Ao lado de Zeca, o homem que a vira de verdade, que a amara por sua alma e não por seu nome,
Ela sentia que finalmente estava em casa. Os anos se passaram como as águas do arroio. A estância dos Albuquerque, agora sob a gestão zelosa de Zeca e Helena, floresceu. As cercas foram consertadas, os campos voltaram a verdejar com gado forte e saudável, e os galpões, antes vazios, se encheram novamente. Zeca, com seu conhecimento e paixão pela terra, transformou a propriedade em um modelo de prosperidade, mas sem nunca perder a simplicidade e a dignidade que o definiram. Helena, ao seu lado, era a senhora da estância, liderando com a mesma altivez e doçura que a fizeram amar o andarilho. O barão, tendo se redimido, viveu seus últimos anos com paz e o orgulho de ver sua família prosperar sob o amor verdadeiro de sua filha. Em uma tarde dourada, Helena e Zeca estavam sentados na varanda da casa, observando o pequeno José Carlos, seu filho, correr pelos campos, um piazito de olhos curiosos e cabelos escuros como os do pai. A paz de Poncho Verde, que havia encerrado a Guerra dos Farrapos, trouxe um novo alento ao Pampa, e a estância dos Albuquerque era um símbolo dessa renovação. Eles se olharam, as mãos unidas, um sorriso suave nos lábios. O amor deles, nascido da dignidade em tempos difíceis e da coragem de enxergar o coração antes da bolsa, era a mais rica das fortunas. A estância, antes um lembrete da falência, agora era um bastião de esperança e um lar construído sobre o alicerce de um amor que venceu todas as barreiras, provando que o verdadeiro valor de um homem e de uma mulher reside na essência de sua alma. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.